Olá, meus amores! Na videoaula de língua portuguesa de hoje, nós realizaremos juntos a correção das páginas 27 e 28 do nosso LIPA. O assunto da aula de hoje é reportagem. Assim como nós realizamos juntos uma atividade no nosso LIP, aqui nós também teremos uma atividade muito parecida, porém com uma nova reportagem, um novo conteúdo. Então, o primeiro exercício, o exercício 18, já pede para a gente fazer a leitura dessa reportagem. Então, vamos lá. Essa reportagem ela foi publicada no dia 8/8 de 2012 e nós temos também o horário, que foi às 16 horas. O título da nossa reportagem é Crianças arrecadam 233 toneladas de material reciclável em 4 meses. Essa publicação foi feita aqui em São Paulo. Vamos para a leitura agora? Em uma semana, crianças arrecadaram 13 toneladas de material reciclável. Depois de 4 meses, elas arrecadaram 233 toneladas. A coleta foi feita por cerca de 12 mil crianças de Bragança Paulista, aqui em São Paulo, Votorantim, também em São Paulo, e São José dos Pinhais, em Paraná, que participaram do projeto Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde. A iniciativa é uma gincana educacional que rende, além de educação e conscientização ambiental, pontos na amistosa disputa entre as escolas. Podem ainda resultar em melhorias reais nas instituições participantes. Em cada uma das cidades participam 4 escolas públicas. A que arrecadar mais ganhará 20 mil para as reformas internas da instituição. Disputas esportivas também fazem parte desse circuito olímpico. O material destinado à reciclagem é entregue a cooperativas. Elas se ocupam de transformar o lixo em objetos do cotidiano e até em quadra poliesportiva feita com recicláveis. Logo depois da nossa reportagem, nós temos algumas informações da onde que foi tirada essa reportagem. Nós vemos que não é uma foto do jornal, do lugar que ela foi publicada, ela foi pego pelo menos o texto, né? Então aqui a gente tem todas as informações aonde que a gente encontraria essa reportagem completa. Então aqui nós temos o título, nós temos aqui o nome do jornal que ela foi publicada, disponível, nós temos o site em que nós podemos encontrar e o dia em que foi copiado, o dia que a pessoa pegou essa reportagem para utilizar para fazer essa tarefa de vocês. Então, vamos agora para os exercícios. O primeiro exercício, ele perguntava se a reportagem que a gente leu, ela conta como as escolas criaram uma campanha de conscientização sobre a poluição das águas, ou se ela conta como as crianças arrecadaram toneladas de material reciclável. Essa primeira reportagem é a que se refere a que a gente leu lá no nosso LIP, né? Lá sim falava da conscientização sobre o consumo de água. Essa daqui não. Essa daqui está falando como as crianças arrecadaram materiais recicláveis e como tinha premiação, como eles poderiam usar, ou seja, a segunda alternativa é a correta. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na reportagem que nós vimos no nosso livro, nós já tínhamos todas as informações aqui no cantinho, aqui em cima. Por quê? Já era uma foto do jornal, ou seja, já tinha todas as informações aqui. Essa, como a gente pegou só um trecho, a pessoa que o editor, o escritor do nosso livro do Positivo, ele pegou só um trecho, né? Então, nós temos aqui o dia, nós temos o local, mas a Pro acabou de explicar para vocês que aqui nós encontramos todas as informações sobre aonde que encontramos essa reportagem. Ou seja, essa reportagem ela foi publicada na Folha de São Paulo no dia 8 de agosto de 2012. Olha aqui, ó, Folha de São Paulo, que é o nome do jornal. E aqui em cima nós já tínhamos visto a data. Qual é o título da reportagem? Bem tranquilo. Era só copiar o trecho que está em destaque, né? O nosso título. Crianças arrecadam 233 toneladas de material reciclável em 4 meses. Era só copiar o título. D. Para onde é enviado o lixo coletado? Ou seja, para onde que vai esse lixo em que as crianças estavam juntando? Vai para as cooperativas. Onde nós encontramos isso? Aqui no nosso último parágrafo, olha só.
O material destinado à reciclagem é entregue a cooperativas. E são elas que vão transformar esse lixo em objetos, até mesmo em uma quadra, né? Então, no último parágrafo, nós tínhamos essa informação. Na nossa próxima página, nós temos o item E, em que pergunta sobre a coleta. Ela foi realizada por crianças de quais cidades? Então, a coleta ela foi feita por cerca de 12 mil crianças. Aí, lá no próprio reportagem, aqui tinha um trechinho onde falava de onde eram essas crianças, né? Esse segundo parágrafo. Em que as crianças eram de Bragança Paulista, de São Paulo, Votorantim, também em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná. Todas elas participaram do projeto Olimpíadas de Reciclagem, que se chamava Esquadrão Verde, né? Agora nós tínhamos a tarefa 19, em que pedia para nós ler um trecho de uma outra notícia que foi publicada pela revista Ciência Hoje das Crianças. Você sabia que a pilha do controle remoto, da lanterna ou do rádio pode ser prejudicial ao meio ambiente e à sua saúde? Isso acontece porque pilhas e baterias são feitas de materiais muito tóxicos que podem contaminar os solos, rios, plantas e animais, se elas forem jogadas no lixo comum. Sabendo disso, que tal reunir os amigos e alertar as pessoas sobre a importância de jogar fora de maneira apropriada pilhas e baterias? Foi o que fez um grupo de alunos da Escola Balão Vermelho de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2 meses, eles já mandaram 3.680 pilhas para reciclagem. Primeiro, meninos e meninas colaram cartazes com esse tema e pintaram cestos de lixo feito para recolher pilhas e baterias. A ideia era chamar a atenção na escola e nas proximidades para os papapilhas, o apelido das latas de lixo, de forma que eles fossem mais usados. Então, essa reportagem aqui fala sobre a conscientização de nós descartarmos alguns tipos de lixos de forma correta, ou seja, o exemplo da pilha, das baterias, a composição deles é muito tóxica, então ela faz mal para o meio ambiente, consequentemente iria fazer mal para a nossa saúde. Então, não é um lixo comum que a gente pode descartar em qualquer lugar. Tem que ter um lugar apropriado. Então, tem muitos lugares, tem até lojas, em que deixa algumas caixas, algumas latas para você poder descartar, né? Então, tem que fazer um descarte consciente de alguns materiais. Referente a esse trecho, a essa reportagem, a essa notícia, nós tínhamos que responder as próximas questões. O item A pedia para a gente copiar o trecho que aparece entre travessões. O que é um travessão? Lembra quando a gente estava aprendendo sobre as falas, sobre os personagens, sobre as pontuações de um texto? Travessão é aquele tracinho que nós usamos quando alguém vai falar, por exemplo. Só que ele também tem umas outras funções dentro de um texto, que é o que nós vimos aqui nessa notícia que nós lemos. Onde nós encontramos o travessão? Olha os 2 tracinhos aqui. Ó. Nós temos o primeiro que está aqui e o segundo aqui. Ou seja, o trecho que está entre os travessões, que está no meio dos travessões, é este aqui, o apelido das latas de lixo. Então, era esse trecho que vocês deveriam copiar. Como a Pro já ensinou, quando a gente vai copiar um trecho, nós precisamos colocar ele entre aspas. Então, vocês vão copiar esse trechinho, entre aspas, aqui no item A. No item B, está perguntando o que explica esse trecho. Esse trecho ele explica o que são os papapilhas. Por quê? As crianças, as pessoas que tiveram a ideia de produzir, de ter essa lata para poder jogar de uma forma consciente as baterias, as pilhas, eles deram um nome. Mas, às vezes a gente dá um nome, a gente cria algo novo e nem todo mundo vai saber o que é, né? Então, foi uma forma de explicar o que era o papapilhas para as pessoas que estavam lendo essa notícia. Então, é uma explicação do que é o papapilhas que eles construíram. No item C, está pedindo para a gente reescrever a frase em que se encontra esse trecho. Ou seja, está pedindo para a gente substituir os travessões por parênteses. Então, vocês tinham que copiar
desde onde a frase começa, né? Que é depois desse ponto final, aqui se inicia uma nova frase. Então, a partir de a ideia até o ponto final, vocês deveriam copiar esse trecho. Porém, quando chegasse aqui nessa parte onde tinha os travessões, vocês tinham que substituir por parênteses, que são estes daqui que a Pro colocou. Ou seja, vocês vão copiar exatamente a mesma frase, a única coisa que vocês vão trocar é a sinalização. Ou seja, por que é usado ou travessão ou parênteses? Porque é como se fosse uma informação a mais dentro do nosso texto, ou seja, está acrescentando uma informação. Então, se não existisse esse pedacinho, a frase continuaria com sentido, porém poderia deixar dúvidas para o leitor que não conhece o que é um papapilhas, por exemplo. Então, ele é uma explicação. Então, os travessões ou parênteses é apenas um destaque para o que significa essa palavra anterior. Então, pode ser feito, a gente pode encontrar essas explicações de formas diferentes em diferentes textos. Então, nós vimos aqui, no caso, os travessões, que dão destaque para esse trecho dessa explicação, mas nós também poderíamos ter do mesmo jeito entre parênteses. Alguns textos, às vezes, têm algumas legendas, né? No nosso próprio livro, a gente coloca, às vezes, eles colocam uma palavra, por exemplo, em negrito, e no cantinho eles colocam a explicação dessa palavra. Então, existem várias formas da gente pôr uma explicação de algum conteúdo do nosso texto. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês tenham realizado as atividades de vocês. A nossa aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um grande beijo em todos vocês. Tchau, tchau!